ausente, mas por uma boa causa. Nascimento da minha filha Aurora, da minha bênção, da minha querida esposa Ananda. As duas devem estar assistindo agora em casa, porque o período da noite é o período que a Aurora fica mais ativa. Então, noite e madrugada, a gente não sabe o que é mais dormir direito. Mas é uma bênção, a gente sabe que toda bênção, toda a herança, ela tem uns desafios para que a gente possa receber. Então nós somos gratos ao Senhor por essa bênção que o Senhor mandou na nossa vida, na nossa casa, que é a Aurora. Então louvo a Deus pela vida das duas, de Ananda e de Aurora. Tem alguém aqui hoje pela primeira vez? Só levanta a mão. Tem aqui, seja bem-vinda. Mais alguém pela primeira vez? Acredito que não. Seja muito bem-vinda aqui na nossa casa, na nossa família. Eu sempre falo que o nosso papel como família é direcionar todo mundo para Jesus Cristo, porque Ele é o centro de todas as coisas. Nós somos a Unida da Ressurreição, uma família. Seja muito bem-vinda aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro, sou pastor aqui na Igreja Ressurreição Pombos. E hoje, nessa noite, a gente vai dar continuidade na série de sermão que a gente iniciou domingo passado. Essa série que fala sobre nação feliz. E essa série ela é muito importante e emblemática, porque o texto base que norteia essa série está lá em Salmos 33, o verso 12, vai estar aí na tela, que diz assim: como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo o povo Ele escolheu para lhe pertencer. Isso é muito importante, porque tudo que eu e você for fazer, Jesus, Deus, Ele precisa ser o centro de todas as coisas. Eu poderia estender esse versículo e dizer: como é feliz a família cujo Deus é o Senhor. Como é feliz o relacionamento cujo Deus é o Senhor. Se você deseja ter um relacionamento abençoado, Ele precisa ser o Senhor do seu relacionamento, o Senhor da sua vida, o Senhor da sua casa, o Senhor da sua família. Porque o versículo fala, tem um versículo que diz a seguinte, diz: se aquela pessoa edifica a casa, e se Deus não edificar, em vão trabalha o que edifica. Então, se você faz qualquer coisa, se Deus não é o centro, você está fazendo algo em vão. E Deus te trouxe aqui hoje, justamente nessa noite, para você ter esse entendimento. Porque se Ele ainda não é o centro da sua vida, Ele precisa ser urgentemente. Deus, Ele deseja ser o centro da sua casa, da sua família, do seu lar, do seu trabalho, dos seus ambientes. E como a gente sabe, o desejo que Deus tem que a nação dele, o povo dele seja, a gente precisa começar a avaliar. Será que a gente está trazendo ou seguindo esses valores para que de fato a nossa nação seja feliz? Domingo passado falamos sobre a importância de valorizar a família, ou a importância da família na construção de uma nação feliz. E hoje o tema da mensagem que nós vamos avançar e falar é: uma nação feliz, ela luta por ideais justos. A justiça de Deus é algo tão importante, porque uma das formas ou da característica de Deus é ser um Deus justo. Tem uma música que fala de Tsekinu Yahvé, a minha justiça é, que significa Jeová Tsekinu, significa o Senhor é a nossa justiça. A justiça de Deus ela é tão importante que tem um versículo lá em Mateus, quando Jesus está explicando sobre a ordem de prioridade da nossa vida. Ele fala que a gente não precisa ficar preocupado com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir, mas ele fala: coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você percebe a importância da justiça de Deus? Não é a justiça do pastor Pedro, não é a justiça do pastor Fernando, não é a justiça do seu líder de ministério, mas é a justiça de Deus em tudo que nós vamos fazer. Gente, uma coisa interessante da justiça de Deus: aquele bandido lá na cruz que reconheceu Jesus, ele foi salvo, mas na nossa justiça ele jamais seria salvo. Fala a verdade. Quando você vê pessoas cometendo crime aí,
que ela morre, a gente diz, foi bom, bandido, bom é bandido morto. Ou estava fazendo coisa errada, morreu, foi bom mesmo. Pode ser sincero com você mesmo. Acontece. Nos intriga mesmo, a gente revolta quando a gente vê coisas dessas acontecendo. Mas a justiça de Deus, glória a Deus por isso, ela é diferente da nossa. Porque aquele bandido lá na cruz não seria salvo. Porque ele não merecia. Mas salvação não é merecimento, porque a justiça dele é totalmente diferente. A justiça de Deus, ela nos ensina a perdoar 70 vezes 7. E isso é muito difícil, gente. Porque você perdoar, talvez uma pessoa que se arrependeu, que está arrependido daquilo que fez, talvez você em algum momento da sua vida consiga perdoar. Mas você perdoar, independente se a pessoa se arrependeu ou não, é um grande desafio. Mas a Bíblia nos incita, e Jesus nos ensina a perdoar 70 vezes 7. E não é uma conta matemática. É um ensinamento que nós precisamos perdoar quantas vezes forem necessárias. Porque assim Deus fez por mim e por você. Veja que justiça diferente do nosso padrão de justiça. E é por isso que ela é tão importante. Uma justiça que a Bíblia nos ensina e diz assim: é melhor dar do que receber. Meu Deus, que padrão diferente é esse que a Bíblia traz para mim e para você? Uma justiça totalmente diferente, que fala sobre a importância de ser generoso. Onde ele diz que aquilo que sua mão direita fizer, que a esquerda não veja. E talvez esse versículo é intrigante, e você vai sair daqui nessa noite entendendo o que esse versículo estava querendo dizer para mim e para você. Quando a Bíblia está dizendo que quando você for fazer um ato de generosidade, que uma mão não veja a outra, o que é que Jesus estava querendo nos ensinar com isso? Jesus estava querendo que o ato de generosidade na nossa vida fosse tão normal que a gente não percebesse. Como assim, pastor? Vou trazer dois exemplos, um para homem e um para mulher, que você vai entender. Gente, uma coisa que mulher também gosta de dirigir carro, né? Quando a gente está aprendendo a dirigir carro, aquele negócio de passar marcha é intrigante. Mas, meu Deus, tem que passar a primeira e segunda, e vai, e aperta a embreagem, e vai soltando a embreagem, vai apertando o acelerador, e tira o pé. É uma luta na nossa cabeça, vai dando um nó. Não é verdade? Mas depois que a gente aprende, nós homens e mulheres que já aprendemos a dirigir, hoje você fica pensando, vou passar a primeira. Não, embreagem, acelerador. Você faz tão natural, ficou tão comum, que você faz, não precisa nem mais pensar para fazer aquilo. Era isso que Jesus estava querendo dizer quando você fosse fazer um ato de generosidade. Não é que você entra, eu vou dar 100 reais, que generosidade, vou dar 1000, vou virar um santo. O ato de generosidade precisa ser tão comum que você faz mesmo sem pensar. Outro exemplo, para também outras pessoas que não dirigem entenderem. Quando a gente está ensinando nosso filho pequeno a escrever, ou na escola, a pessoa está querendo aprender a escrever, a gente começa lá, pega a mãozinha da criança e diz: sobe, desce, faz a bolinha e puxa a perninha. E a criança, quando ela está aprendendo, ela vai fazendo isso. Quando eu estava ensinando meus filhos, ele vai repetindo: sobe, desce, faz uma bolinha, puxa a perninha, e vai repetindo. Mas ao passar do tempo, você não vê mais ninguém repetindo isso. Por quê? Se tornou tão comum, tão fácil, que você não vai ver um jovem ou um adulto repetindo essas palavrinhas para poder escrever. Por quê? Ficou tão comum que você não para pensar para escrever, porque é tão natural. E é isso que Jesus está falando. E quando você for ser generoso, tem que ser algo tão natural que você nem vai parar para perceber que está sendo generoso. Porque vai estar na sua essência. Isso vai ser quem você é. E é por isso que essa justiça de Deus, ela nos incita a uma mudança de padrão, a uma mudança de realidade. Quando eu e você nós colocarmos o reino de Deus e a justiça dele como prioridade, todas as outras coisas vão começar a ser acrescentadas e de formas diferentes. E é isso que nós precisamos entender. E é sobre isso que nós vamos
caminhar nessa noite. Eu queria convidar você a fazer a leitura da palavra nessa noite. E você poderia ficar de pé, que a gente vai ler o Evangelho. Lá em Lucas, no capítulo 20. Evangelho segundo São Lucas. Lucas capítulo 20, do versículo 20 ao 26. Lucas capítulo 20, a partir do versículo 20 até o 26, vai estar na tela, na versão que a gente vai ler. Diz assim a palavra do Senhor: esperando uma oportunidade, os líderes enviaram espiões que fingiam ser pessoas sinceras. Tentaram fazer Jesus dizer algo que pudesse ser relatado ao governador romano, de modo que ele fosse preso. E disseram: mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina o que é certo. Não se deixe influenciar por outros e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Então diga-nos, é certo pagar impostos a César ou não? E Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse: mostre-me uma moeda de prata. De quem são as imagens e o título que está nela gravado? De César, responderam eles. Então, deem a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. E eles não conseguiam apanhá-lo em nada que ele dizia diante do povo. Em vez disso, admiraram-se de sua resposta e se calaram. E estas são as palavras da salvação, e por ela a gente dá. Você pode sentar, vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por mais um dia de vida. Te agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje na tua casa, para te servir, para te adorar, para te render graças. Nós queremos te pedir, Pai, que Deus Espírito Santo, Ele faça uma aplicação personalizada dessa tua palavra na nossa vida. Que ninguém saia daqui da mesma forma que chegou, porque o teu Espírito Santo está aqui, Pai, hoje, nessa noite. E onde o Senhor está, a vida e a liberdade e transformação. Então, Pai, que nessa noite eu não te atrapalhe em nada, Espírito Santo. Que eu seja apenas um canal para meditar na tua palavra, que o meditar do meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na tua presença. Ó rocha minha e redentor meu, é por isso que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. 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 Falamos sobre uma nação, sobre a sua justiça, uma nação ser justa. E nós precisamos refletir nessa noite sobre os ideais de justiça de Deus na nossa vida. E a gente precisa entender que uma saúde moral, uma saúde espiritual, ela começa não apenas numa nação, num congresso, mas ela precisa começar na nossa casa. Então, se eu e você, nós queremos ou desejamos uma nação justa, uma nação feliz, nós precisamos começar esse processo de mudança e transformação dentro da nossa casa. E aí é um grande problema, porque a gente sabe que o exemplo, ele arrasta muita coisa. O seu filho, ele aprende com o que você fala, sim, mas ele aprende muito mais com aquilo que você faz. Ele aprende observando, ele aprende olhando para você. E o problema, sabe qual é? É que hoje a gente está delargando é diferente de delegar. A gente está delargando a educação dos nossos filhos, da nossa casa, com a escola. O papel de educar o meu filho é com a escola. Ou o papel de educar o meu filho é o 15. Eu vou deixar lá no 15 e ele tem que aprender sobre Bíblia. E a gente está deixando outras pessoas educarem aquilo que seria o nosso papel. Muitas vezes nossos filhos estão sendo educados pelo canal do YouTube. E seja sincero, não vamos ser hipócritas. É muito mais cômodo e mais fácil deixar um menino com o telefone celular assistindo shorts do que você parar um tempo da sua vida para poder estar lá, brincando com ele. A gente sabe que é muito mais fácil, mas o problema é que a gente está deixando outras pessoas trazerem princípios para a nossa casa, para os nossos filhos. E como é que a gente vai ter uma nação justa se a gente não começa com essa justiça dentro da nossa própria casa?
Eu e você, nós precisamos lutar por ideais de justiça. Não é porque a gente confia num homem, não é. A nossa esperança e expectativa não está no político A nem no político B. A nossa esperança está em Deus, que é justo. É nele que a gente deposita a nossa confiança. Então, pastor, para que a gente possa ter essa nação justa, o que é que nós precisamos entender? A primeira coisa que você e eu, nós precisamos sair daqui entendendo nessa noite é que a justiça começa na minha ética. A nação justa que você tanto deseja, ela precisa começar na sua ética, na sua moral, nas suas escolhas, na sua casa. O versículo que a gente leu está aí, diz assim: deem a César o que pertence a César. E a gente precisa entender que a nossa ética, a ética cristã, ela não pode estar condicionada às conveniências do momento, às conveniências que o mundo está colocando, não. A nossa ética, ela precisa refletir o caráter do rei que nós servimos. Sabe qual é o problema que é mais engraçado da maioria dos brasileiros? A gente critica a corrupção, até o ponto de um político chegar para você e te dar uma oportunidade de ganhar dinheiro sem fazer quase nada. Você para de criticar. Parece que aquele político virou um santo porque ele te deu um emprego, ele te deu uma oportunidade. Mesmo que ele continue fazendo tudo errado na gestão dele, mas porque ele te deu algum benefício, você esquece da corrupção que ele estava cometendo. E esse é um grande problema. Talvez você que critica a política ou os políticos e está errado ser corrupto, mas você faz um macaco em casa para diminuir a sua conta de energia. E aí é o grande problema da justiça que a gente está buscando, porque o dar a César o que é de César não está apenas relacionado com o Estado, mas também está relacionado com as pessoas. Veja que coisa interessante. A moeda que tinha a cara de César, ela representava o sistema financeiro daquela época. A nossa moeda de César hoje são as DARFs, que são os impostos federais, os impostos estaduais que nós somos obrigados a pagar constantemente em tudo que a gente vai comprar. Mas o problema é que quando você vai declarar imposto de renda, você começa a omitir coisas para ter uma dedução no seu imposto. Ou você começa a adicionar informações que não são verídicas para poder receber uma restituição maior. Mas a Bíblia diz que tem que dar a César o que é de César. Talvez para você não seja imposto de renda, mas talvez para você é comprar um produto sem nota fiscal porque é muito mais barato. Rapaz, eu estava pesquisando um iPhone novo com nota, é 8 mil reais. Tem um cara me vendendo por 4.500, vai estar no preço, eu vou comprar. Mas você não está preocupado, esse aqui foi fruto de roubo, de algo ilícito, mas você briga da corrupção. Mas esquece que dar a César o que é de César também é cumprir com as suas obrigações sociais a quais nós estamos inseridos. Talvez o seu dar a César o que é de César é você que talvez recebe um auxílio do governo que você talvez não teria direito de receber. Feito o Bolsa Família. Tem muita gente que recebe Bolsa Família que, se for olhar a regra certinha pelo pé, você não teria direito de estar recebendo, mas você está recebendo. Muita gente só omite que é casada para conseguir um desconto, para comprar uma casa, para receber um benefício. Talvez o seu carro, o seu dar a César, o que é de César está aí. E o nosso grande problema também é que não só está relacionado com o governo, mas também está relacionado com pessoas. Eu já falei para vocês que quando eu comecei a morar aqui em Pomos, tem um caminho aqui que todo mundo vai na contramão. Nessa praça aqui de baixo, se você ver pelo lado esquerdo para descer para a Praça Central, é contramão, mas ninguém gosta de fazer o retorno para ir para a Praça Central. Todo mundo quer pegar aquele trechozinho de 50 metros de contramão para descer, porque é mais fácil, mais simples. Mas o problema é que nesse pequeno trecho você pode causar um acidente, ceifar a vida de alguma pessoa inocente.
o dar a César que é de César, a gente precisa atentar para tudo que a gente faz. Eu já falei aqui, logo no começo, quando eu comecei a morar, eu peguei essa contramão e depois o Espírito Santo fez. Está fazendo o que é errado só porque não vem nenhum carro. Eu disse, eu não posso fazer mais isso. E hoje, toda vez que eu vou fazer qualquer coisa, eu arrudeio o caminho todinho, mas eu faço o que é certo. Porque eu preciso dar a César o que é de César, preciso dar a Deus o que é de Deus. Talvez você já furou uma fila. Quem aqui nunca furou uma fila? Eu já furei fila, gente. Às vezes a gente chega num banco, aquela fila gigantesca para pagar a conta, uma casa lotérica, você vê alguém conhecido, você, opa, fulano! Chega lá e começa a conversar com a pessoa e dá, olha, paga essa conta para mim também. Isso é dar acesso a licença, sabe? Porque muita gente que está naquela fila há muito tempo e você chegou depois e você se julga mais merecedor do que aquela pessoa e você pode passar na frente de qualquer pessoa. O dar a César que é de César também cabe aqui, gente. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque essa ética, ela precisa começar na nossa casa, na nossa vida. Essa justiça, não a minha, mas a justiça de Deus. Então a gente precisa ter muito cuidado. Até quando você vende uma imagem no seu Instagram ou na sua rede social, uma imagem que é totalmente diferente da realidade. Talvez o seu perfil do Instagram, aquela foto lá bonitona, para você ver você pessoalmente diz, é tu mesmo, né? Eu pensei que era outra pessoa, mas será que é tu mesmo? Será que você não está vendendo algo que você não é? Veja o que a Bíblia nos ensina sobre uma pessoa justa. Salmo 1, versículo 3. Ele fala que uma pessoa, quando ela tem justiça, quando ela vive uma vida de justiça de Deus, ela é como uma árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ela prospera em tudo o que faz. Glória a Deus. Você percebe que nós precisamos de viver ou conduzir a nossa vida nesse caminho de justiça. Então, muito cuidado, jovens. Quando você tenta postar uma imagem no seu Instagram, o que é que realmente você está querendo passar? Será que aquilo que você está colocando lá é o que Deus deseja que você faça? Entenda, o que Deus tem para você é muito melhor do que qualquer beleza que possa ser oferecido. É muito melhor e maior do que qualquer prazer que você possa desejar, gente. Entenda. E tenha muito cuidado com aquilo que você está postando, fazendo, vivendo. Escute isso. A moeda, pode passar, irmão. A moeda, ela pode levar a imagem de um governante, mas a sua vida, ela deve levar a imagem de Cristo. Aleluia. Você percebe que você precisa ter autenticidade naquilo que você faz? Será que você está refletindo a imagem de Cristo aonde você está, gente? Que imagem você está passando quando você vai para a sua academia fazer o seu treino? Você consegue passar a imagem de Cristo em tudo que você faz? Ou você prefere escolher ser conveniente com aquilo que lhe agrada? Quando é conveniente, eu dou acesso a César. Mas quando não é, eu não dou não. Então, muito cuidado. Porque uma nação feliz, uma nação que busca essa justiça, em primeiro lugar, nós precisamos entender que essa justiça deve começar na nossa casa. Deve começar através da minha vida, da sua vida. Mas em segundo lugar, para a gente ter essa nação justa, você precisa entender que você não deve fazer por obrigação, mas por consciência da imagem que você recebeu. Veja o que o versículo fala: deem a Deus o que pertence a Deus. Gente, uma coisa muito importante. Você precisa lembrar que você foi feito, criada à imagem de Cristo. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E a gente precisa ter cuidado
cuidado disso. Você tem noção do quão especial você é para Deus? Você tem noção do seu valor para Deus? Porque no relato da criação, gente, a Bíblia fala que tudo que Deus fez até o 5º dia, Ele cria, olha e diz: isso é bom, isso é bom, isso é bom. Mas no 6º dia, quando Ele cria o homem com a sua própria mão, Ele diz: e isso é muito bom. Isso é muito bom. Tudo que eu fiz até hoje, apenas falando, foi bom. Mas o homem que eu criei, a nossa imagem e semelhança, isso é muito bom. Você percebe o valor que você tem para Deus? Quão especial você é para Deus? E é isso que precisa nos motivar, é isso que precisa nos mover, nos levar e começar a contemplar tudo que Deus criou para mim e para você. Eu não sei se você gosta de contemplar a natureza, mas é muito belo olhar cataratas do Foz do Iguaçu, olhar a montanha, olhar o céu estrelado. E quando você olha para a natureza e contempla, você lembra que Deus fez e criou isso para você. Para você contemplar, para você cuidar, para você guardar. Isso é extraordinário. Veja que Gênesis capítulo 2, versículo 8 e 9 diz. A Bíblia diz assim: o Senhor Deus, Ele plantou um jardim no Éden. Imagina como o Éden devia ser extraordinário. Ele diz: para o lado do leste, ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvore de todas as espécies. Ele diz: árvores lindas que produziam frutos deliciosos. Imagina uma maçã com sabor sushi. Eu acho que é extraordinário. Devia ter no Éden. Devia ter alguma fruta com sabor muito gostoso, parecido com sushi. Parecido com hambúrguer também, para quem gosta, com a pizza. Mas a Bíblia está dizendo: ei, além de linda, todas as árvores, elas produziam frutos deliciosos. Isso é extraordinário. Você tem noção de tudo que Deus cria, Ele faz para mim, para você. Ele fez tudo isso, gente, para o primeiro casal que estava lá. E eles mereciam? Não. Eu e você merece? Não. Mas foi por amor que Ele fez. E o nosso dever ético, a gente se entender que não é fruto de merecimento, mas é fruto de consciência da imagem que nós recebemos. E é por isso que nós precisamos mudar a nossa vida. Entenda isso, vai estar aí na tela. Você carrega a imagem de Deus. Aonde você for, você carrega a imagem de Deus. Bia, aonde tu for na faculdade, está carregando a imagem de Deus. Arthur, na academia, quando tu estiver lá, tu vai estar carregando a imagem de Deus. João, lá em Gravatar, gente, quando tu estiver trabalhando lá em Gravatar, tu está carregando a imagem de Deus. E é por isso que eu, você, nós não podemos se permitir menos do que isso. Você é a imagem de Deus. Você é filho do Criador de todas as coisas. Então, valorize quem você é. Valorize a sua vida. Entenda, mulher, seu corpo não é um produto para ficar sendo exposto, para as pessoas darem curtidas ou likes ou cantadas. Não é. Não negocie valores para ser aceito. Muitos homens e mulheres têm negociado valores e princípios para ser aceito por um grupo. Seu princípio e seus valores não são norteados pelo que a sociedade deseja impor, mas precisam ser guiados pela imagem de quem você carrega. E isso precisa fazer toda a diferença. Quando você lembrar: eu sou a imagem de Deus, eu sou a imagem de Cristo, e eu preciso ser diferente, eu preciso fazer diferente, a minha justiça precisa ser diferente, porque eu tenho a imagem de Deus. Veja que coisa interessante. A Bíblia em 2 Coríntios 5, não vai estar aí na tela, eu não sei bem o versículo se é o 20, mas diz que, acho que é o 20, não, bota aí 2 Coríntios 5, é lá no finalzinho de 2 Coríntios, diz que nós somos embaixadores de Cristo. Eu não sei se você sabe, mas um embaixador de uma nação é uma representação de maior autoridade daquela nação.
Então, o embaixador, 2 Coríntios 2:20, ou é 5:20, bota 5:20. O embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, aí, 5:20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, e Deus fez o seu apelo por meio de nós, por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Veja que coisa importante. Quando o Brasil quer tratar qualquer coisa com os Estados Unidos, ele procura em primeiro lugar o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, porque ele representa aquela nação. O embaixador do Brasil que está lá, sei lá em Israel, ele representa o Brasil naquela nação. Imagina o embaixador do Brasil lá, se ele vivesse embriagado, fazendo coisa errada, qual é a imagem que as pessoas vão ter daquela nação? O Brasil é uma bagunça. Porque se o cara que representa é assim, é uma baderna naquele país. Assim sou eu e sou você, é você, aonde você estiver. Quando você estiver no seu trabalho, que as pessoas olharem para você e dizem, oxe, fulano, que é daquela igreja, essa igreja deve ser uma bagunça, porque o cara aqui no trabalho fica botando atestado falso, fica chegando atrasado, fica fazendo o que quer, arruma confusão. E rapaz, esse negócio aí é complicado. E a gente se entender, nós somos embaixadores de Cristo. Você carrega a imagem de Cristo. Você é responsável por levar Cristo aonde você for. Amém? Amém. Então, muito cuidado com a vida que você está levando. Porque para termos essa nação justa, para ser feliz, nós precisamos entender que essa justiça precisa começar em primeiro lugar, dentro da nossa casa, na nossa família, na nossa casa, nos nossos ambientes. Nós precisamos entender que a gente não deve buscar a justiça ou a ética por obrigação, mas pela consciência da imagem que carregamos em terceiro e último lugar. Para termos uma nação justa, você, eu, nós precisamos lutar por justiça quando luto contra a minha própria natureza. E esse é um dos maiores desafios da nossa vida. É lutar contra você mesmo. É lutar contra a sua pecaminosidade. Lutar contra os nossos desejos. Lutar contra a nossa justiça. A natureza de Jesus era diferente de todos aqueles homens que estavam lá. O caráter, a santidade de Jesus. O interessante é que aqueles caras, eles estavam tentando achar um desvio de conduta em Cristo. Mas o versículo foi enfático no verso 26, vai estar na tela. Ele diz assim, e eles não conseguiam apanhá-lo em nada que ele dizia diante do povo. Em vez disso, admiraram-se de suas respostas e se calaram. Eles olharam para Cristo, queriam ver se tinha alguma coisa errada, algum desvio de conduta, mas eles não conseguiram achar, e não só isso, eles resolveram se calar. A Bíblia fala em outras passagens que as pessoas que iam prender Jesus e os soldados muitas vezes se admiravam com o que ele estava falando, porque falavam que ele pregava como quem tem autoridade. Ele vivia aquilo que ele falava. Jesus, ele não veio, gente, para confrontar um governo político romano. Jesus não veio destruir Roma. Jesus não veio destruir os judeus. Jesus veio para transformar e salvar os perdidos. Foi isso que Cristo ele veio fazer. Então eu e você, nós precisamos entender que a nossa luta não é contra o nosso irmão, não é contra pessoas, é contra dominadores do mundo invisível. Nós lutamos contra o reino espiritual e não é contra o nosso irmão. E quando você não lutar contra a sua pecaminosidade, com a sua essência, você vai continuar olhando e vendo o defeito do seu irmão. Sabe por que a gente gosta de olhar o defeito das pessoas? Porque a gente para de olhar para o nosso defeito. Quando eu vejo o erro de Jonas, eu esqueço do meu erro. E é por isso que Jesus fala, vocês estão vendo um cisco no olho do teu irmão, mas não está vendo a trave no seu. E o que Jesus fala com isso não é que a gente não pode confrontar o nosso irmão. Não, ele vai primeiro, olhe para você. Primeiro ajuste sua vida e vai ajudar o seu irmão. É para ajudar ele. Mas pare de olhar apenas para o erro dele. Olhe para o seu erro. Olhe para os seus desejos desordenados. Olha para a sua ganância. Olha para a tua pressa, para a tua
empatia, para a tua indisposição em perdoar pessoas. A luta por justiça não é espalhar indignações nas redes sociais. Muitas vezes a gente acha que fazer justiça é sair postando tudo que eu quero na rede social. Estou denunciando as injustiças que estão acontecendo. Mas está olhando para as tuas injustiças que você está cometendo? Você está tentando olhar e ajustar as suas falhas e os seus defeitos? Não estou atento de nada. Deus está te chamando hoje, em primeiro lugar, para você confrontar o seu próprio eu. Para você olhar para a sua vida, lembrando que a ética e a justiça precisa começar dentro da sua casa, dentro de você, da sua família. É por isso que o profeta Miqueias, ele escreveu, ele diz assim: ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que Ele requer de vocês, que pratiquem a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. O profeta, ele coloca tudo no mesmo patamar: justiça, misericórdia, humildade. Isso é muito importante. Escute isso, entenda isso, vai estar aí na tela. Uma nação, ela é feliz quando ela é constituída por pessoas que não apenas reclamam da escuridão, mas acendem a luz da justiça. E se você parar para refletir, isso aqui é muito profundo. Imagina que isso aqui tivesse tudo escuro. Será que se eu reclamasse apenas escuro, luz, comece, faça alguma coisa, vai mudar a realidade? Não. Até que eu vá lá no interruptor e acenda aquela luz. Então você reclamar da escuridão que talvez está acontecendo ao teu redor não vai mudar, a não ser que você comece a viver a luz da justiça através da sua vida. É isso que Deus está te chamando para você fazer. Você, a partir da sua vida, começar a trazer a justiça de Deus para os ambientes. E é por isso que Jesus fala que nós somos sal e luz. A luz que dissipa as trevas. Não é a luz que apenas reclama das trevas e não faz nada e não age. E é isso que Jesus, que Deus deseja fazer nessa noite, que você seja luz, talvez em primeiro lugar na sua casa. Deus não está te chamando, e talvez Ele possa até estar te chamando para mudar uma nação, mas Ele está te chamando para você começar a mudar a sua casa em primeiro lugar. Eu sempre falo, talvez Deus não vai te chamar para você acabar com a fome do mundo, mas Ele vai te chamar para você acabar com a fome daquele cara que fica na tua esquina lá, você nunca ajudou ele. Comece a fazer as pequenas coisas, os pequenos atos. Comece a brilhar essa luz de justiça aonde você estiver. Comece a refletir esse caráter, essa imagem de Deus na sua vida. Respeite a lei do seu país, mas dê a Cristo o lugar de governo no seu coração. Deus, Ele precisa estar no centro do nosso coração. Você pode até, ou poderia estar reclamando da falta de justiça no palácio do governo, dizendo que está todo mundo corrupto. Mas se você pratica isso dentro da sua casa, no meio do seu trabalho, no seu negócio, no seu dia a dia, de nada adianta. Não adianta você reclamar que alguém é corrupto se você continua negociando valores e princípios na sua casa. Quando Jesus disse, dai a Deus o que é de Deus, Ele estava exigindo que a nossa vida refletisse a imagem do Rei. Uma coisa que a gente sempre ora, e talvez você não parou para perceber, aquela oração do Pai Nosso. Que a gente fala, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como já é feita no céu. Aí eu pergunto a você, como é que a gente pode santificar o nome de alguém que já é santo, 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 santo? O que Jesus estava querendo ensinar nessa oração, dizendo para mim e para você que nós precisamos santificar o nome de Deus através da nossa vida, assim na terra, aqui na terra como já é no céu. No céu os anjos estão cantando, santo, santo, santo. Deus é santo, Jesus é santo. Ele está dizendo, você precisa santificar o meu nome aonde você estiver.
A gente ora, mas será que a gente está santificando o nome de Deus? Será que as pessoas olhando para a nossa vida, ou através da nossa vida, elas conseguem enxergar um Deus que é santo? É isso que a gente precisa parar para refletir, irmão. Será que as minhas atitudes, as minhas escolhas têm refletido o Deus ao qual eu estou professando, o Deus ao qual eu fui criado à sua imagem? É isso que Jesus espera de mim e de você. O chamado de Deus hoje é dê a Deus o que é de Deus. Ele te criou com amor. Ele te fez a sua imagem e semelhança. Ele já te conhecia antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Ele conhece o teu deitar e o teu levantar. Já vou perceber que coisa extraordinária. A Bíblia relata isso para mim e para você. Ele conhece toda a tua dor. Ele conhece tudo que você está sofrendo. E talvez Ele te trouxe aqui hoje, essa noite, porque Ele quer aliviar tuas dores. Ele quer mostrar para você tudo que você está enfrentando. Ele quer que a sua justiça, a justiça que você procure nas outras pessoas, no governo, na política, nas pessoas, comece a se manifestar em primeiro lugar em você. Tudo que você precisa fazer hoje é receber esse Deus que é santo, esse Deus que te criou, esse Deus que cuida de você, esse Deus que conhece tua dor, te trouxe aqui para te aliviar, para que a sua vida, a partir de agora, comece a ser transformada com a justiça de Deus. Amém? Amém. Eu queria que você fechasse seus olhos no seu lugar para a gente orar. Queria chamar o louvor. O chamado de Deus hoje, nessa noite, como eu falei, não é para talvez você transformar o mundo, transformar o Brasil, mas o chamado dele é para você transformar a sua casa, porque isso está ao seu alcance. Você pode mudar a sua casa, você pode mudar a sua família, você pode mudar os seus relacionamentos, você pode mudar o seu ambiente de trabalho. A partir da concepção que você vai ter, que você foi criado à imagem e semelhança de um Deus, que é perfeito, que é maravilhoso, e que Ele não exige perfeição de você, porque Ele sabe que nós somos falhos e pecadores. Mas um Deus que te chama constantemente para uma mudança. O que eu falo sempre é que ser santo não é aquele que nunca se suja de lama, mas é aquele que constantemente vai às águas para poder se lavar. Isso é santidade. É buscar sempre na fonte de água viva, o se lavar, o se purificar, buscar uma mudança, uma transformação. Deus, Ele deseja nessa noite que a justiça que a gente tanto busca no nosso meio, no nosso redor, ela comece a ser praticada na sua casa, nas suas escolhas. Talvez você queira uma mudança na sua casa, na sua família, mas talvez até hoje você não mudou a sua dieta. Você que diz que quer ter mais tempo para cuidar dos seus filhos, você que diz que daria a vida pelo seu filho, Jesus não está te chamando para você entregar a sua vida pelo seu filho, mas Ele está te chamando para você viver pelo seu filho. Ele está te chamando para você tirar o açúcar da sua alimentação. Ele talvez está te chamando para você fazer um exercício físico para ter mais saúde para a sua família. Ele talvez está te chamando hoje, nessa noite, para você reduzir a sua carga horária de trabalho, para ter tempo de qualidade em casa. Porque no final de tudo, no final da nossa jornada, você não vai se sentir ou ter arrependimento porque você não adquiriu 3, 4, 5 casas, porque você não teve o carro do ano, ou porque você não teve o melhor celular da sua vida. Mas o maior arrependimento no final da vida de todas as pessoas que relatam é:
eu gostaria de ter mais tempo com a minha família. Eu gostaria de ter mais um tempo com meu pai e com minha mãe e dizer o quanto eu amo ela, o quanto eu amo ele. Porque eu talvez não valorizei o tempo que eu estava na mesa sentado e talvez eu estava mexendo no telefone e não valorizei aquele tempo. Deus está te chamando hoje, nessa noite, para você começar uma mudança aí dentro da sua casa. É dentro da sua família, no seu ambiente de trabalho. Comece a ter essa consciência de que você é a imagem de Cristo. E tudo precisa mudar a partir dessa consciência. As suas escolhas, as suas prioridades, elas precisam mudar a partir da concepção que você foi criado à imagem de um Deus que é santo, que é justo. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Espírito Santo, porque a tua palavra jamais ela volta vazia. E o teu Espírito Santo tem nos confrontado a uma mudança. O teu Espírito não está nos confrontando a mudar o nosso irmão, mas está nos confrontando a mudar a nossa vida. E talvez você aqui hoje, nessa noite, pensou e lembrou, era bom que fulana estivesse aqui, ouvindo aquela palavra. Mas Deus trouxe você aqui, porque Ele quer mudar você. Na hora certa Ele vai mudar aquela pessoa que você pensou. Talvez você vai ser um instrumento para mudar essa pessoa, quando você mudar a sua vida. Deus te trouxe aqui para você começar a mudança a partir de você. Então, Espírito Santo de Deus, faz aquilo, Senhor, que homem nenhum pode fazer, Pai. Que é pôr vida em tudo que foi ministrado e falado aqui nessa noite, Pai. E que as nossas orações, elas comecem a se alinhar com as decisões que nós vamos tomar. Que a nossa oração hoje, nessa noite, esteja alinhada com a decisão da segunda-feira. Esteja alinhada com a decisão da terça. Que as nossas prioridades revelem que nós queremos mudar. Que o teu tempo de devocional, que talvez você não estava tendo até agora, e botando desculpa pela correria, você volte a fazer a partir de agora, porque você sabe que você é a imagem de um Deus que é santo, que é justo, e você precisa se relacionar com Ele. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já fez na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. Mas nós queremos te agradecer e louvar por tudo aquilo, Senhor, que Tu ainda vai fazer na nossa vida e através dela. E é no Teu nome